O Senhor Jesus se apresentou aos discípulos de cima do monte e nos ensinou a eles dizendo: Ide por todo o mundo, pregais o meu evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e nos ensinando a guardar todas essas coisas. Na verdade, sabemos que o batismo é o primeiro passo que daremos para se aproximar-se do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o batismo é impossível o homem entrar no céu. Na verdade, quando fazemos um concerto com o Senhor Jesus, sendo nós batizados, a Bíblia nos afirma que seremos sepultados o velho homem e nascemos um novo homem para andar em novidade de vida. Aqueles pecados que praticamos anteriormente, Deus não se lembra mais. O que não podemos fazer é voltar-se a pecar novamente e fazer aquelas obras pecaminosa que antes nós fazia aqui na terra. Não podemos mais voltar. Então, o Senhor nos ensinou para nós advertir as nações, ensinar as pessoas que o Senhor Jesus nos afirma que todo homem é convidado a procurar salvação da sua própria alma. O céu é tomado por esforço. Assim como materialmente o homem se esforça para adquirir alguma coisa materialmente, financeira, trabalha, derrama suor, ele vai longe, mais perto, faz tanto sacrifício para adquirir alguma coisa para ele desfrutar no dia a dia, nessa vida terrena, assim como ele se esforça nessa parte, devemos se esforçar também espiritual, para nós adquirir a nossa própria salvação. Os vestidos espiritual nós adquirimos quando nós crer no Evangelho, nós adquirimos as preparações de Deus, seremos um homem transformado pelo Espírito Santo. Muitos de fora que olham para nós, vai ver nós um homem diferente, Aquele que via nós de uma maneira, vai ver de uma outra maneira. Vai ver o seu comportamento, o seu temor, a sua santidade. Aquele que vivia nos bailes, vivia nas festinhas, vivia pelas praças, vivia com confusão, com idolatria, com engano, com coisas erradas, vai ver na igreja congregando, vai ver fazendo uma missão, levando o som do Evangelho para um necessitado, vai escutar um conselho das vossas bocas, daquele que obedeceu a Deus, e de qualquer forma ver a grande mudança na vida de quem obedece a Deus pela conversão da palavra do Senhor Jesus. Então, na verdade, quando nós sentimos vontade de ser crente, na verdade sabemos que essa vontade, ela vem de Deus. Deus coloca a vontade no coração e devemos obedecer à voz de Deus. Porque quando nós temos vontade de se alimentar alguma coisa materialmente, ou quando nós estamos com sede de beber alguma água, é claro, nessa vida terrena, procuramos a água para beber, procuramos o pão para se alimentar, porque o nosso organismo os pede e dependemos da água materialmente e também do pão para alimentar a nossa vida terrena, a nossa carne. Mas observamos uma coisa: quando sentimos vontade de ser crente, sentimos vontade de obedecer a Deus, é a nossa alma que deseja servir a Deus. Não é o ventre que pede para servir a Deus, é o Espírito de Deus que já está com nós, preparando nós, mexendo com o nosso coração, com a nossa mente, para que cumpra o que o Senhor Jesus disse. Não foi vós que escolheste a mim, mas é eu que escolhi a vós. O Senhor está tocando no coração, escolhendo alguém para a sua obra, para lhe servir na terra, para quando um dia partir dessa vida, ter o direito de entrar no céu pelas portas. O Senhor disse: com o coração, com o ouvido se ouve, e com o coração se crê, e com a boca se confessa.
Então, na verdade, nós ouvimos o som do Evangelho, alguém pregou para nós a verdade da parte de Cristo, o nosso coração crê. Então deve a nossa boca confessar e dizer: eu quero ser crente, eu quero me batizar. Porque quando fazemos isso, na verdade, o Senhor Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. A partir do dia que fazemos um concerto que seremos batizados, é como se nós levamos uma criança ao cartório para ser registrado no nome do pai e no nome da mãe. Então, o batismo é um registro espiritual, o qual, quando se faz esse concerto pelo batismo de arrependimento para servir a Deus, o Senhor Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. E quando nós parte dessa vida, por exemplo, alguém se ouviu falar que morreu, né? A alma, o espírito vai sair no último suspiro. Então, a Bíblia nos afirma que um anjo pega pela mão e leva para o seio de Abraão. Estaremos ao lado de Deus, o qual diz a palavra de Deus: bem-aventurado aqueles que já têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte já não tem mais poder mais para com ele. Então esses já estão escolhidos da parte de Deus. Então devemos obedecer o Evangelho e tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, porque se o nosso nome está escrito no livro da vida, teremos certeza que estamos certos para morar no céu. Devemos obedecer à voz de Deus. E quando nós estamos desejantes de servir a Deus, de ser crente, de congregar, de se batizar, não devemos ter dúvida. É o Senhor Jesus chamando nós para escrever o nosso nome no livro da vida. É Ele que quer enriquecer a sua alma, as nossas almas, porque seremos uma família de Cristo e os filhos de Deus serão ricos da glória de Deus e da promessa da vida eterna, que vai cumprir, que é uma obra real nas nossas vidas. Não devemos colocar dificuldade quando Deus chama, ficar, por exemplo, ponhando algum obstáculo. Hoje eu não vou congregar, hoje eu não quero me batizar, hoje eu não quero congregar, hoje não dá certo para mim escutar a palavra de Deus, o Evangelho, por alguém que vai pregar, porque hoje eu tenho uma obrigação a fazer, hoje eu tenho uma viagem. Sempre tem uma desculpa na vida de alguém, mas sabe o que acontece? Não devemos agir assim, porque no dia que nós estaremos enfermos, não existe desculpa e nem viagens importantes, nem compromisso para nós cumprir. Quando estaremos enfermos, procuramos o médico. Se é em condição grave, com certeza é hospital. E quando alguém morre, é cemitério. Então, enquanto vida e esperança, e agora que nós vivamos, devemos obedecer o Senhor. Porque se o Senhor está chamando nós hoje, não deixa para amanhã. Pode amanhã ser tarde. Nós não sabemos quantos dias nós vai viver. Às vezes, o Senhor está te chamando hoje, te convidando hoje, porque Ele já sabe o perigo que tem na tua vida. O inimigo pode ter formado um decreto de destruir a tua vida de uma maneira ou de outra. E você não sabe. Como Deus tem plano na sua vida, Ele te convida, Ele te chama. E se você obedece a Deus, o que vai acontecer? Os projetos do adversário serão desfeitos. Deus derruba o trono do demônio. E Ele te salva e mostra que a tua alma é de Deus. Então obedece no momento em que você sente vontade. E saiba que essa vontade de você ser crente, essa vontade de você ouvir o Evangelho, essa vontade de você congregar, esse respeito que você tem com a palavra de Deus, saiba que é de Deus. Porque o adversário, o diabo, não quer que você obedeça a Deus. Sempre ele cria uma desculpa na sua vida. Mas o Senhor está sempre aconselhando a cada um de nós
Primeiro buscais o reino do céu e toda a sua justiça, e as outras coisas o Senhor Deus te acrescenta na sua vida. Então faremos isso e seremos abençoados e provamos que somos obedientes ao Evangelho de Cristo, passamos a ser amigo de Deus, servo e filho e anjo, e no final de toda a nossa carreira, iremos cantar o hino de vitória, que nunca foi cantado aqui na terra. Quem vai para o céu, permanece no céu eternamente, mas aqueles que não obedecem a Deus, na verdade, nos espera o inferno. Porque Deus fez o céu e fez o inferno. O céu é para levar os filhos de Deus que são obedientes ao Evangelho. O inferno é para aqueles que vivem no pecado, na prostituição, nos vícios, né? Fazendo a vontade da carne, a vontade do inimigo, né? Porque diz o Evangelho que o mundo está entregue nas mãos de Satanás. E se o mundo está entregue nas mãos de Satanás, não podemos servir o mundo. Não podemos permanecer nas tradições dos nossos pais, na religião em que nascemos, porque religião não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao céu a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponhamos isso no nosso coração e sempre praticamos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina para cada um de nós.